O que o seu sintoma pode estar te falando? Olá, eu sou a consteladora Mariana Confó e hoje a gente vai falar sobre a função dos sintomas. Bom, hoje eu vou falar sobre algumas funções dos adoecimentos. Quando a gente fala de sintoma, aqui um sintoma de doença. Então pode ser desde uma gripe até uma doença crônica, né, questões mais graves. Todas elas têm uma função sistêmica. Nós somos seres sistêmicos. Então, o momento que ela aparece, o tempo que ela persiste, ela está substituindo alguma coisa, ela está contando uma história. Todo sintoma. E sim, eu já tive sintomas e ficava me perguntando por quê? E fui buscar. Sempre que eu tenho algum sintoma, eu vou buscar entender o que esse sintoma está querendo me dizer, porque todos eles falam. O nosso corpo fala quando a gente não consegue falar. E muitas vezes a gente não fala porque não consegue dizer, ou às vezes não consegue nem aceitar pra gente mesmo. Mas o inconsciente, ele tá dizendo já. Ele diz primeiro. Por quê? Porque ele capta as coisas muito rápido. Então, por exemplo, uma pessoa que está exausta e não consegue mais seguir, está estressada, se ela tem uma vida muito estressante, ela constantemente vai adoecer. De alguma coisa grave? Não. Ela vai ter gripe de 3 em 3 meses, ela vai ter uma outra doença, algo rápido, para quê? Uma dor de garganta, né? Ou uma alergia, para ela parar, para ela dormir, para ela descansar. Se é uma pessoa que é muito requisitada, né? Que muitas pessoas dependem dela, ela também vai precisar descansar. E se ela não consegue dizer não, se ela não consegue descansar e a vida dela é estressante, ela vai ficar doente, mas ela não vai ficar com uma doença que vá deixá-la por muito tempo na cama. É uma doença rápida, só uns 2, 3 dias para ela descansar. Por quê? Ela não consegue dizer não, ela não consegue colocar limites, ela não consegue descansar, relaxar, sem se justificar. Eu tenho que descansar porque isso não existe. A gente tem o direito de relaxar todos os dias, a vida é nossa. Quando a gente não fala, quando a gente não consegue, o nosso corpo fala. Então você escolhe sim adoecer quando você não coloca limites na sua vida, quando você não organiza a sua vida, né, de forma que você esteja com tempo para relaxar. Com certeza, se você se enquadra nesse perfil, você está fazendo muito mais por outras pessoas. Você está ocupando o lugar, a responsabilidade de outras pessoas que elas não estão fazendo por elas. Agora, uma outra dinâmica. Uma pessoa que adoece quando está tentando algo novo. Ela quer mudar de emprego, ela está tentando um novo negócio, ela vai fazer uma viagem. É muito comum pessoas que não viajam muito, quando vão fazer uma viagem para fora, elas adoecem. Ou na viagem, ou antes da viagem, que é um tipo de compensação para pertencer, continuar pertencendo. Olha, eu estou viajando, mas eu também passo mal. É uma culpa sistêmica, é uma culpa que ela sente em estar tentando ou fazendo algo novo. E muitas vezes é uma doença que vai impedir. Se ela não tem permissão para ir, ela pode impedir a viagem, pode impedir um trabalho novo, pode impedir um novo negócio, sim, porque ela está a serviço do sistema, da manutenção das lealdades sistêmicas. E sim, o nosso corpo gera adoecimentos com esse objetivo. Quando você consegue perceber isso e entender que o seu inconsciente está gritando, é hora de constelar, é hora de olhar, né, para que relação está adoecida, que relação é essa que você está sendo leal, o que você precisa fazer para modificar esse tipo de questão. Então sim, você pode constelar, sim, você pode fazer algo com isso, você não precisa ficar refém desses adoecimentos, mas primeiro precisa se dar conta, perceber o que está acontecendo com você. E existe também uma dinâmica, a dinâmica é quando uma pessoa passou por alguma injustiça muito grande quando muito nova. Muitas vezes ela pode até não ter essa memória de que ela passou por uma injustiça, mas foi uma infância difícil, ela passou por algumas dificuldades. E na vida ela passa por muitas repetições dessa injustiça. Por quê? Se isso não foi elaborado, não foi modificado e não foi cuidado, ela leva esse inconsciente com ela e as repetições, elas continuam. Ela passa por outras injustiças, ela passa por outros momentos. E essa doença, muitas vezes, ela vem como também um reforço desse lugar de vítima. Por quê? Ela já não consegue fazer nada porque ela agora adoeceu. Então, isso é uma dinâmica muito forte, que é preciso olhar inteiramente para dentro e perceber o quanto se cristalizou esse lugar de vítima e modificar
ser autor da sua vida, ter a responsabilidade com a sua vida, com o seu corpo e tomar um outro rumo, porque muitas vezes essa doença vai se cristalizando com o aceite da pessoa, né? Eu tenho essa doença, e ela passa a basear a vida dela em torno dessa doença. Então aqui eu não estou dizendo que você não precisa cuidar, que você não precisa perceber os seus limites. Existem limites, existe sim o cuidado médico que precisa, mas aqui a gente está falando dos fatores psíquicos, sistêmicos, que é algo mais amplo. E a constelação ela pode te trazer essa amplidão para te ajudar na caminhada a superar esse adoecimento internamente, na sua mente e nas suas emoções, para que você supere toda a carga que ela está te trazendo e que, na verdade, ela está lembrando de todas as injustiças que você passou. Isso é um reforço. Então, existem várias dinâmicas. Não é uma relação aqui de 2 mais 2, 4. Né? Se existir aqui uma coincidência na sua vida, é uma coincidência, mas você pode ter os mesmos fatores e a razão ser outra. Porque cada um é único, mas existem dinâmicas que são muito comuns, que acontecem e que eu trouxe aqui como exemplo. Não são todas, existem muito mais, mas todas estão a serviço do sistema. Todas estão a serviço do inconsciente da pessoa, com o inconsciente, com a relação com o inconsciente coletivo familiar, principalmente. E se você gostou do conteúdo e quiser colaborar com o canal, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo.